Vamos começar, né, o nosso bate-papo. Primeiro, já queria deixar aberto para vocês aí perguntas, se vocês tiverem aí curiosidade de saber qualquer coisa sobre o trabalho do Gui, né? A gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, já havia a minha curiosidade de vocês, tá? Bom, Gui, primeiro de tudo, eu queria que você contasse para as pessoas, você tem formação como médico, né? Eu queria saber como que você se interessou pela fotografia, qual foi o seu primeiro, né, contato, qual foi aquele start, assim, aquele ponto fora da curva que te falou assim, não, a fotografia é uma coisa que eu gosto, eu acho que eu consigo me expressar com isso. O que te motivou, o que te chamou para a arte aí da fotografia? Bom dia a todos, né? Agradeço muito vocês estarem aqui no sábado, né? Abrindo mão de outros lazeres e outros convívios para estar aqui, é uma honra para mim. Agradecer muito ao Rafael. Esse menino aqui é um menino bom mesmo, viu, gente? Ele é muito competente, ele é muito dedicado e ele troca uma bola com a gente muito bacana. A montagem aqui, ele fez uma concepção de montagem que eu resolvi mudar. Na que eu mudei, eu me incomodei, né, Rafael? Não, do jeito que você fez, criou a linguagem muito mais interessante, como que foi rico você complementar, né, com o seu trabalho, complementou o meu trabalho. Isso foi muito gratificante, porque na verdade o que vale a pena no final das contas é a relação humana, né? Então é o meio da gente trocar uma ideia interessante. Bom, pensar quando eu comecei a me apaixonar por fotografia é difícil, porque meu pai era fotógrafo. Então, eu nasci vendo fotografia. Então, eu tenho o nome do meu pai, né, Gui Mazzoni, né, eu sou Júnior, e ele era fotógrafo, então eu vivia a vida inteira, passei a vida inteira, ele fazendo fotografias da gente, da família, dos locais. Então, eu fui vendo, assim, o meu modo de ver o mundo através da fotografia já foi desde criança, então eu não consigo conceber o mundo fora, né, desse mundo. É igual quando você coloca alguém com talvez um vídeo interessante falando assim, se você colocasse uma pessoa só com óculos de lente vermelha, ela tirando o óculos, ela achou muito esquisito, né? Eu sempre vivi olhando pela fotografia do meu pai, então não viver com a fotografia é muito estranho. E ele passava, né, minha mãe tá ali, tá, os filminhos, né, pra gente, sábado à noite, juntava a família e ia passar os slides, né? Porque eu tenho muito slide. Então, eu não esqueço do barulho da ventoinha e do clec-clec do slide, clec-clec. Isso me marca muito. Então, assim, esse som é um som não só do diafragma trabalhando na máquina, mas o clec-clec do slide, do cineminha, que a gente, quando criança, ia ver, era um momento de reviver toda a história a partir daquela imagem, né? Então, a fotografia é isso, você revive a história através da imagem. Bom, é uma coisa de família, né? Então, meu pai nunca foi fotógrafo profissional também, mas desde criança ele sempre achou bem interessante, né, fotografia. Então, eu também sou fotógrafo, né? Então eu me apaixonei muito pela fotografia por conta também do meu pai, mas não por ele ser um excelente fotógrafo, mas por ele ter comprado na época um curso de fotografia via revista. Então tinha uma pilha de umas 15 revistas ensinando todos os processos de regravação de filme, enquadramento, então isso me cativou bastante. Mas profissionalmente, enquanto fotógrafo profissional, qual foi o momento da sua carreira que você pensou o seguinte, olha, eu fotografo, mas eu acho que eu já estou num patamar além, não sou mais um fotógrafo amador, eu já considero a minha fotografia, né, artística, profissional. Onde foi a mudança da chave? Bom, foi aos poucos, porque como eu sempre quis ser médico, né, era o meu sonho, e fui fazer medicina, aí eu falei assim, eu vou trabalhar de maneira amadora, né, com a fotografia, porque eu vou dedicar mais à medicina. E engraçado que depois na medicina eu fui escolher a ultrassonografia, que é fotografia. Então, na verdade, eu sofri influência do meu pai e fui fazer uma fotografia de um modo diverso, né? Uma vez eu estava discutindo com a psicanalista, ela falou assim, nossa, Lacan fala isso, herda-te do teu pai e faça teu modo.
Então, na verdade, eu herdei do meu pai tanto a fotografia quanto a ultrassonografia, à medida que tudo é fotografia, tudo é registro de imagem. Mas eu estou fazendo de um modo muito diferente do que ele fez. Mas aí, à medida que eu fui trabalhando, eu fui estudando e fazendo cursos, né, na Belas Artes, na Guinhar, e fui aprofundando o meu conhecimento, e uma vez uma fotógrafa queria ver meu trabalho, um profissional. Aí ela falou assim, mas eu sou amador, né, o seu trabalho é muito melhor que o meu. Eu falei assim, agora que eu quero ver mesmo, que o seu trabalho é amador significa que faz por amor, né, não é um mal profissional. Então você tem que fazer, então se você faz por amor, você pode abrir mão de algumas necessidades comerciais, de atender alguém e fazer uma coisa mais autoral, que você está fazendo por amor, então você faz aquilo que você acredita. Nossa, aí nunca mais eu chamo nenhum mal profissional de amador, acho um absurdo, sabe? Eu já não uso essa palavra, para mim tem outra conotação do que essa pejorativa do que a gente normalmente tem no dia a dia. Então, a partir daí, eu comecei a fazer o trabalho, sempre de maneira amadora, mas com muito estudo e muito aprofundamento. Até que chegou um momento que eu parei para pensar o seguinte, eu não sou eterno, eu tenho uma ideia que eu venho desenvolver na minha cabeça, que é a fusão da ultrassonografia com a fotografia. E se eu não executar, eu vou morrer, e a ideia morre comigo. Então, uns 3, 4 anos atrás, que eu coloquei em prática uma ideia que eu vim desenvolvendo com vários experimentos. Então, o que me deu o start é o medo da morte. Eu falei assim, se eu vou morrer, eu não vou construir. Se eu não vou construir, então deixa eu construir, deixa eu colocar algo que, como eu tenho medo da morte, eu vou imortalizar. Porque eu vou, mas o trabalho vai ficar. E uma ideia nova está surgindo. Então, é uma coisa bem filosófica, assim, que fala assim, poxa, eu não vou deixar uma ideia que eu acho que é muito bacana, né, ao mesmo tempo que vem com a maturidade, porque com a maturidade eu vou expor uma coisa que ninguém parece, até eu acho que nunca fez. Pode ser meio ridículo, ou pode ser muito bacana, mas se eu tenho uma maturidade, que seja ridículo, não tem problema. Eu vou me expor, eu estou me expondo aqui, estou mostrando os meus processos internos aqui. Então, mas para você ter essa capacidade de se expor, você tem que ter uma maturidade, uma idade que permita isso. Bacana, é bom ouvir essa sua fala de pensar que o amadorismo, vamos dizer assim, realmente te deu esse impulso para se tornar um artista mesmo, com um desejo, com vontade de expor sua obra, de dar cara a tapa, vamos dizer assim, né? E acho que isso é muito importante. Acho que quando a gente trabalha com amor, e a gente fala, né, não só com amor, mas com muita dedicação, né? E a gente se sente muito realizado, mesmo não sendo assim, né, tão profissional, comercialmente falando, como muitas pessoas exigem, né? Você fez um elogio à questão da montagem da exposição, né, sobre essa dedicação. Aqui no museu, não só eu, como quase todos os profissionais que estão aqui dentro, eles têm esse amadorismo pelo lugar, né, pelas coisas que estão fazendo. Então, aquela exposição ali, a gente trocou, a gente teve um pouco mais de proximidade, né? Mas eu não posso deixar de registrar que todo o trabalho da equipe por trás, né, para a gente conseguir realizar essa exposição, então, seja da equipe de operação, seja da equipe técnica, o pessoal educativo, eles estão por trás, então esses elogios são extensíveis a ele, né? Você está falando que foi bacana ali da competência, não é só por mim, né? Tem outros tantos competentes atrás da gente. Bom, você falou sobre a fotografia e ultrassonografia, né? Eu, particularmente, fui surpreendido quando vi o trabalho do Gui, quando chegou lá para a gente lá a ficha do edital, e como você falou, eu nunca tinha visto um trabalho parecido. Já conhecia outros trabalhos de fotógrafos que trabalham linguagens abstratas, né, com inúmeros objetivos, mas esse foi a primeira vez. Eu fiquei muito curioso, porque as imagens que você consegue trazer com essa fotografia sonora, né, sonofotografia, igual você nomeia, né, no seu trabalho, me despertou muito interesse, porque eu sempre achava legal quando eu ia no médico, a gente virava lá a radiografia, eu fazia ultrassom, ficava olhando assim na telinha, tipo, gente, aquilo lá é o meu rim, não tem nada a ver com o rim que eu tenho de livro na minha cabeça, né, que às vezes estava desenhado lá no livro, ou uma foto, e ficava lá realmente viajando, mas como é que não está aparecendo o osso? Ele ficava
fazendo uma leitura da imagem que eu estava vendo. E aqui é a mesma coisa, né? Não que vocês tiverem oportunidade, para quem não conhece o trabalho do Gui, de ver as obras que a gente vai fazer daqui a pouco, eu acho que ela vai despertar a mesma coisa em vocês, uma curiosidade para não só descobrir, né, com imagens dentro daquela imagem, né, mas pensar sobre essa questão da representatividade, né? O que é uma fotografia, né? O que a gente, quando produz uma imagem, seja ela uma reprodução mais fiel do real que a gente está vendo, ou seja, levado para um abstrato, onde a gente tem que unir outros elementos, seja conceituais ou estéticos, para ter uma ideia daquilo ali, acho que é bastante interessante. Mas, queria saber como que você chegou nessa ideia de levar a ultrassonografia para a fotografia e o que você fotografava antes de colocar em prática essa sua nova linguagem? Bacana. Eu, na verdade, continuo fotografando fotografia convencional. Faço muito, gosto muito, adoro, mas como nessa linguagem que eu estou fazendo, eu acho que eu estou mergulhando muito nela, tem muita coisa para crescer. Eu tenho uma nova série que eu estou produzindo. Essa série que eu estou produzindo está numa exposição coletiva com o Grupo Libertas, que meus amigos estão aqui. A gente está fazendo exposição atualmente. E tem uma terceira série que eu também estou produzindo em relação a um trabalho que eu estou desenvolvendo, né, com a professora Celina Lage, que vai estar fazendo um pós-doutorado em relação à arte e tecnologia. Mas, na verdade, porque quando eu começo a fazer a ultrassonografia, eu, desde o início, tem 28 anos que eu trabalho com ultrassom, eu sempre olhava a imagem e achava uma beleza estética na imagem. Sempre gostei da imagem esteticamente. Meus colegas ficavam brincando, pô, você fica viajando aí, táxi aqui. Eu pensei, mas exatamente. Então, às vezes, quando a paciente faltava, eu ficava com o aparelho assim, eu começava a desregular o aparelho inteiro, burlar todo o sistema. Porque, na verdade, assim, existe é um dispositivo, né, que eu tenho para fazer um diagnóstico. E ele foi construído com todo o intuito do diagnóstico médico. Aí quando você fala assim, eu vejo a imagem, mas não entendo muito. Tem paciente que fala assim, nossa, doutor, não estou vendo nada. Eu falo assim, então eu vou te mandar para o oftalmologista urgente, né, você não está vendo nada. Aí eu falo, não estou entendendo. Eu falo, não, então agora já chegamos no outro ponto. Você não está entendendo a imagem, porque a imagem é toda codificada dentro de uma normatização do diagnóstico médico. E eu, com a fotografia convencional que eu sempre fiz, de tudo, eu gosto de todas as linhas da fotografia, mas o que mais me apaixona é pegar algo concreto, real, e conseguir produzir uma imagem abstrata a partir de uma imagem completamente real, onde você olha a imagem sem nenhum tratamento pós-fotografia. Quando você olha a imagem, gente, mas o que é isso? Você custa entender. Isso é o grande prazer. E aí eu vi que isso é uma fusão, isso é mais ou menos o que eu faço na ultrassonografia. Pego a imagem, mas o que é isso? Só que nós temos uma imagem muito sistematizada, e você pega um ultrassonografia experiente, que deu uma foto do ultrassom, ele vai interpretar daquele jeito. Então nós fizemos um gueto, de certa forma. Nós, médicos, somos donos do conhecimento da ultrassonografia. Nós estudamos, eu fiz mestrado, fiz doutorado nessa área, né, estudo profundamente ultrassom, participo de muito congresso, muito evento, estudo profundamente a área e somos um grupo de experts nesse assunto. Agora, a imagem, ela pode ser democratizada, ela pode ser ampliada, ela pode ser passada para outras pessoas. Então é como se eu estivesse rompendo um pouco o dispositivo, porque o dispositivo, na verdade, não é só o equipamento. O dispositivo é tudo que envolve aquela imagem, a sua divulgação, a sua interpretação. Então, na hora que eu comecei a trabalhar com equipamento, gostando da imagem, gostando do abstrato, eu falei, gente, eu amo fotografia, amo ultrassom, isso aqui é fotografia, né? Então, eu posso criar uma imagem que seja muito interessante e que possa fazer com que essa imagem ultrassonográfica seja igual para todos, não só para os experts. Nós podemos ter uma imagem que todo mundo começa a identificar e a complementar. Então, a partir da vivência de cada um, você vê uma imagem e sente algo. Eu acredito sempre que todo trabalho artístico ele é incompleto, né? Tem que ter o
observador para poder, cada um vai criar uma coisa. Então, o trabalho ele é tão diversificado quanto as pessoas observarem o trabalho. Então, isso amplia muito, o trabalho passa a ser múltiplo, né? Um único trabalho passa a ser vários, né? Então, sim, foi a partir dessa reflexão sobre o trabalho, e eu fiz vários experimentos, né? Eu fiz várias imagens que eu achava muito boba. Eu falei assim, nossa, mas esse negócio é bobo demais. A primeira imagem era um paciente com hipertrofia prostática, e a próstata muito volumosa, ela ficava lobulada. Eu fiz um coração perfeito, desenhado, figurativo. No meio do preto tinha um coração branco. Essa imagem uma figura do coração desenhadinho. Foi, pô, eu vou apresentar um coraçãozinho, vai ser muito ridículo, né? Não é por aí. Mas isso é uma etapa do processo de desenvolvimento. Aí, à medida que eu fui vendo o cinema, eu não quero passar uma coisa figurativa, eu não quero construir uma figura, eu quero construir uma percepção, uma sensação. E aí, no momento criativo, eu não sou muito racional, não. Eu sou mais coração. Na verdade, eu sou muito mais coração que razão na minha vida como pessoa. E isso é o momento de escolher, de selecionar. Por que eu seleciono uma imagem ou seleciono a outra? Eu fico com o polo bem aberto para sentir o momento que eu tenho que congelar aquela imagem. E aí, a partir daquele momento, eu tenho que extrair. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. E acaba essa nova percepção, está entendendo essa seleção dos imagens, né? Como que esse trabalho já está me abrindo aí outras coisas para poder novamente fazer uma outra leitura dessas fotos que você traz para a gente. Agora, esse é o legal da arte, né? A arte ela tem esse poder de democratizar essas linguagens. Você falou que ultrassonografia é uma coisa que é basicamente só médico, às vezes o enfermeiro, ali, o técnico consegue identificar mais fácil, né? Quando não é uma coisa meio óbvia, né? Porque tem uns principalmente a radiografia é mais óbvia que o ultrassom, né? Em questão de imagem. Mas quando você subverte isso, traz para a linguagem artística, ela passa a ser uma linguagem que é acessível a todos. Mesmo a pessoa não sendo, vamos dizer assim, pessoa que entende de arte, vamos dizer assim, porque arte e fruição, né? É justamente essa relação, né, da obra com o espectador. Por mais que às vezes você tenha uma intenção, né, o espectador ele vai dar o tom ali de leitura ali, né, se você sentiu bem com uma imagem, ou o que ela está vendo ali, né, o que ela deixou de ver. Essas interpretações são bem interessantes. Bom, uma outra pergunta. Qual que é a maior dificuldade que você sente em relação a essa nova linguagem, seja na hora de produzir, seja, você comentou aí que você deixa os poros bem abertos para sentir a hora de pegar, né, não sei se posso dizer o frame assim, da ultrassonografia, e se porventura, numa das suas exposições, algum paciente seu já perguntou se aquela foto era dele, né? Ou da onde você tira o ultrassom que vai virar uma foto. Essa pergunta é interessante. Meu trabalho é todo autorretrato. Não tem nenhuma imagem de paciente, tudo é meu no meu próprio corpo. Então isso aqui é eu em conceito e eu em matéria. Então é eu mesmo. Então ele tem seu rim, tem sua pele. Então assim, é a minha representação do meu corpo. Então, por que começou isso? Porque quando eu tive a ideia, eu falei assim, gente, eu tenho a questão também eu não quero misturar as duas coisas, né? Eu sou médico, estudo muito, trabalho muito e sou artista. Aí eu não quero misturar o diagnóstico, porque eu posso ser mal interpretado, né? Agora o cara já tem anos de experiência, tá? E agora está brincando. Então, assim, eu acho que eu gosto de separar bem as coisas, cada coisa na sua caixinha. Outra coisa é que fez parte do meu processo de desenvolvimento não ficar abrindo para todo mundo. Mineiramente, vamos trabalhar silêncio aqui, deixa eu desenvolver a técnica. Eu vou falar para todo mundo que eu estou desenvolvendo essa técnica. Eu acho que é um pioneirismo. Se é pioneirismo, também tem que agir como pioneiro. Então, eu ia para a clínica sábado à tarde, estava tudo fechado, fazia meus experimentos. Então, tinha que ser em inglês, né? Então, era um sigilo, ninguém sabia disso. Tanto é que quando eu me apresentei, já tinha
trabalho enorme, pronto, fala que isso, você não falou nada sobre isso, não. Eu saberia o momento de dizer. Então eu tive que usar meu próprio corpo. E vamos usar meu corpo, usar do outro é a mesma coisa, não muda, né? E aí eu saía da clínica, apagava tudo no computador e parede, podia chegar o outro lá vendo, não é, as imagens, né? Apagava tudo, põe no pendrive e ia para casa. Chegou em casa, a primeira vez que eu tive essa percepção foi em 2013. E na hora que eu fiz a imagem, eu fui um dia do sábado assim, hoje eu vou conseguir fazer as imagens que vão me deixar satisfeito para esse trabalho ter uma força. Aí eu cheguei e fiz, e realmente eu fiquei muito entusiasmado. Eu gostei demais. Falei, nossa, hoje vai ser um marco, a partir de hoje, esse trabalho vai aparecer como um trabalho interessante, conceitual, bacana. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui ver é a resolução da imagem, porque eu quero ampliar grande. Por quê? Porque o ultrassom é uma tela pequena, é brilhante, então ele já tem uma configuração, uma percepção de que é a imagem do oceanográfico. Eu queria dar uma percepção diversa. Tanto é que o meu trabalho, a pessoa olha e diz, mas o que é isso? Isso é fotografia, isso é pintura, isso é desenho? Eu não sei o que é. E eu, nos cursos de fotografia, eu faço muito curso de fotografia, principalmente no grupo Eufax, é um curso muito bacana. Tem se discutido muito sobre o meu trabalho, sobre o que é meu trabalho. Muitos professores acham que não é fotografia, acham que é pós-fotografia. Outros falam, não, mas você entra na linha mais das artes visuais, um pouco de pintura nessa linha. Eu acho maravilhoso. Assim, se eu não consigo enquadrar meu trabalho em algo pré-existente, então dá uma força de inovação muito maior, né? Muito interessante. Mas quando eu cheguei para ver a imagem, vi que era baixa resolução, eu fiquei meio triste, porque, nossa, nosso meu trabalho morreu no início, né? Sensação assim de estar abortando o embrião, assim, eu não posso. Aí eu fui atrás do Rodrigo Cerqueira. O Rodrigo da Atmosfere é uma pessoa que tornou-se um grande amigo e sem dúvida de estar exagerando, sem medo de estar exagerando. Uma das maiores impressoras que tem no mundo está em Belo Horizonte, é o Rodrigo. Ele é impressionante a qualidade técnica dele. E o Rodrigo falou, Rodrigo, eu queria transformar essa imagem, que é 1 mega, 800K, uma imagem de 100 mega, 80 mega, eu quero imprimir grande. Ele falou assim, você me dá uns dias? Eu dou perfeitamente. Aí ele fez experimentos, usou várias técnicas que já existem, mas ele juntou várias técnicas existentes num processo que ele desenvolveu para mim. Então hoje eu pego uma imagem igualzinha que eu tiro do aparelho, que dá 800K, 1 mega, eu tenho mais de 200 mega, através de um processo que o Rodrigo desenvolveu para mim. E aí eu faço, então o grande problema que eu tenho no meu processo de trabalho é transformar uma imagem de baixa resolução em alta, que só a interpolação do computador não basta. Ele tem que usar interpolação, tem que fazer escaneamento de alta resolução, ele tem todo um tratamento, né, para transformar aquela imagem igual a que estava com resolução baixa. A partir daí deu um salto, porque eu tenho condição de imprimir em grandes formatos, grandes dimensões, né? E uso também o papel algodão, 100% algodão, pigmento mineral, que é a técnica Fine Art, né? Então, eu uso o recurso da fotografia, faço a fotografia, mas não uso câmera fotográfica. Eu abri mão da câmera fotográfica para fazer fotografia. Então, os ortodoxos fotógrafos falam, mas fotografia é fotografia, é desenhar, escrever com a luz, né? Você não tem cristal de prata, né? Com a prata sensibilizada pela luz e foco. Mas o 14 bis só que era avião, o jato hoje não é avião. Você transformou uma coisa que começou com um processo. A luz no monitor é luz. Eu estou registrando a luz no monitor. Eu estou fazendo desenho com a luz. Até então é fotografia. Mas como eu estou fotografando o som, aí eu tenho o nome de fotografia do som. É o nome que eu dei para a técnica, já que a técnica até então não existia. Então, já tem algumas revistas, né? Por exemplo, a Fotógrafo Melhor, a Fox, todas duas já saíram o termo sonofotografia e remetendo a mim. Até a Fox tem uma matéria que fala assim, você sabe o que é sonofotografia? Aí vem um médico, desenvolveu uma. Ou seja, eu estou querendo só registrar uma coisa que eu acho que até agora não tinha nome para ela. Simplesmente isso, né? Uma técnica nova. Legal, bem interessante mesmo. Eu até tive a oportunidade de ler as matérias que eu fui procurar na internet, bem bacana. Agora,
minha parte, eu tenho mais uma pergunta. Por que você escolheu o nome, é uma pergunta dupla, por que você escolheu o nome Interface para a exposição e por que todos os quadros eles levam, né, um prenome idêntico, que é Sonata alguma coisa, né? Queria que você explicasse para mim, as pessoas. Legal. O termo sonata surgiu no estúdio da Atmosfera. Eu queria achar um termo que representasse o som. E sonata é música, é uma música organizada, é um som organizado. E eu estou trabalhando com um som organizado. Só que é um som de alta frequência, né? Que a ultrassonografia não é um som de alto volume, é de alta frequência, de baixo volume, baixa intensidade. Por isso que a gente não ouve, mas o som está ali. Aí a Flávia Peluso, que trabalha com o Rodrigo, grande fotógrafo também, falou assim: sonata, que é esse? Porque sonata é uma música, sonata é uma música organizada. Então o meu trabalho é sonata, né? E tem um sobrenome, cada um tem seu sobrenome. O sobrenome vem daquilo que me remete à imagem. A imagem remete a algo para várias pessoas. Então, a partir daquilo, como eu trabalho com medicina, os radicais gregos e latinos, e o mediquês todo é baseado na linguagem grega e latina, aí eu usei quase todos os sobrenomes, são de origem grega e latina, um pouco italiano, também de origem latina, fazendo essa linguagem naquilo que me remete. Então, foi baseado nisso. Bom, mas eu acho que todo o processo que inova vem de pessoas que aprofundam o conhecimento, mas hoje, como a gente já está inovando em várias áreas, e o desenvolvimento da inovação está pululando aí no mundo todo, eu consigo identificar, pelo menos na minha percepção, que a inovação vem do aprofundamento de conhecimento em duas áreas diversas. E você vai aprofundando esse conhecimento até chegar na borda desse conhecimento, até chegar na fronteira do conhecimento. Quando você chega na fronteira do conhecimento, você consegue identificar que tem algo ali para ser aprendido, algo para ser desenvolvido. Mas quando você chega na borda do conhecimento, tem a borda do outro conhecimento que você também começou a aprofundar. Em suma, eu aprofundei muito no estudo da fotografia, eu aprofundei muito no estudo da ultrassonografia. Então, quando eu comecei a aprofundar, eu comecei a ir na fronteira. E quando eu cheguei na fronteira, você pôr um pé para um lado da fotografia, um pé para o outro é ultrassonografia. Pô, eu estou na interface. Por exemplo, tem um amigo meu, que ele é cantor de rock, inclusive vai estar lançando hoje o primeiro show da nova banda dele hoje à noite, e ele é professor de educação física, o Felipe. E ele faz hoje o quê? Preparação de cantores do ponto de vista muscular das cordas vocais. O que ele está inovando? Ele está pegando musculatura, atividade de professor de educação física, com música, rock, com cantor. Outros cantores também. Então ele está fazendo fusão, interface de dois conhecimentos. Então eu acho que, se você quer inovar, você tem que aprofundar seu conhecimento em pelo menos duas áreas e começar a descobrir as interseções das áreas, as interfaces das áreas. Então, interface para mim é o caminho da inovação. Seja qual for. Você pode ver qualquer inovação hoje, tem pelo menos, no mínimo, duas áreas de conhecimentos aprofundadas, né? Chegando nas suas bordas. Maravilha, agora ficou bem claro esse nome aí da interface e eu concordo bastante agora que você está explicando assim, né? Trazendo esses dois conhecimentos e quando eles quase que se encostam, se um outro, a gente cria um ponto de inovação. Esses conhecimentos transversais em todas as áreas, eles realmente vão fazer a gente dar um passo além, né? Porque se a gente está só numa área, não adianta, chega uma hora que o conhecimento, né, você chega nessa borda mesmo, então se você não bebe de uma outra fonte, você não tem como desviar o trajeto, né, seguir um novo caminho. Pessoal, e agora tem para perguntas, né, para fazer para o Gui. Você? Bom dia a todos. E deixa eu perguntar assim, nós conversando com o artista plástico, da arte contemporânea, de saber um pouco da vida dele e perguntando o que o artista deveria fazer para seguir essa carreira. Eu estava com meus 19 anos, né? Ele falou, olha, o médico, ele geralmente repete os ensinamentos,
os paradigmas da profissão, e se ele inventar muita coisa na obra, ele pode dar errado. O artista ele vem para criar um novo, algo que nunca foi visto e às vezes cria um certo estranhamento. O Hamilton de Castro me falou isso. Eu vejo que você tem os dois aí, que repetir sim os ensinamentos, os estudos todos que você fez, claro que também buscando inovar, criar, mesmo soluções que ainda não foram feitas na medicina, mas você busca o novo na arte e tanto que fica difícil de se enquadrar. Então eu queria reverter, assim, é possível repetir alguns paradigmas da fotografia nesse novo processo e também nos seus estudos como médico, o que é bom e que poderia ser feito para inovar esse campo da ultrassonografia. Se eu entendi bem, isso aqui quais as ferramentas da fotografia e da medicina em relação a esse trabalho. Ele também tem que falar, né? Tem direito, né? A democracia. Em relação ao que influenciaria nesse meu trabalho artístico, na verdade, assim, eu lanço ferramentas da fotografia, né? Eu não faço a fotografia dentro do dispositivo habitual fotografia, né? Porque quando você recebe uma câmera fotográfica, ou qualquer equipamento, tem todo o manual falando como é que você tem que usar, qual é a maneira de usar, e você, de certa forma, se sente um pouco preso dentro dessa vida. No ultrassom é a mesma coisa. Você falou uma coisa assim, que eu já escrevi, inclusive, um texto falando exatamente o que você falou, isso é impressionante. Esse aí, eu achei muito bacana, muito bacana. Por quê? Porque eu pego o equipamento de ultrassom e eu trabalho com medicina baseada em evidência, que é uma medicina que tem que ser reprodutível. Eu tenho que fazer um experimento de modo para reproduzir para que o outro colega possa, uma metodologia bem definida, que o outro possa repetir o procedimento. Ou seja, quando eu estou fazendo um exame de um neném, eu tenho que reproduzir exatamente a imagem que o pesquisador fez quando ele chegou à conclusão que aquela imagem tem valor clínico. Então, eu não posso inventar. Eu só posso inventar se na minha invenção eu fizer uma pesquisa científica, uma análise estatística, descobrir significância estatística, e a partir daí eu falo, bom, eu descobri que isso aqui tem valor. Como, por exemplo, eu fiz no meu doutorado, por exemplo. Eu fiz um estudo reprodutível, uma sistematização para estudar o osso nasal do feto para o diagnóstico de sangridão. Tem que ser reprodutivo. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um equipamento que tem todo um manual de instrução, e cada equipamento chega com um livro desse tamanho de manual de instrução, empurrando tudo, rasgando tudo, jogando tudo fora, na hora de fazer a arte. Então, eu estou fazendo exatamente o que você falou. Aquilo que é reprodutível, eu não vou fazer na arte, porque se eu for ser reprodutível, eu vou fazer medicina, não vou fazer na arte. Então, o que eu faço é pegar algo que eu falo assim, o que tem valor na medicina é a sistematização, é a padronização. É claro que você tem que individualizar cada paciente diverso, mas de uma maneira geral você vai usar uma técnica e vai aprender aquela técnica para fazer qualquer parte do mundo. O que tem valor na arte é exatamente fugir dessa padronização. Então, assim, eu peguei a ferramenta que foi criada para um dispositivo que me cerceia, me prende dentro de uma técnica que eu tenho que obedecer, e eu ensino ultrassonografia, eu dou aula de ultrassom, eu falo para os alunos obedecerem a técnica rigorosa, tudo bem, mas depois das 2 horas da tarde no sábado eu jogo isso tudo fora e vou desobedecer. Então, o que a técnica, o que a ultrassom e a fotografia pode me ajudar e contribuir é exatamente compondo técnicas muito bacanas para eu aprender e burlar. Porque na medida que você consegue fazer uma forma bonita, desfocada, você aprendeu a focalizar. Você aprendeu a fazer uma forma bonita, com um contraste sutil, você tem percepção do que é um bom contraste. Ou seja, você fugir da regra, é muito bacana você entender bem a regra. Então, se o equipamento, ele tem os equipamentos, cada equipamento que chega, que a gente compra na clínica, a primeira coisa eu vou fuçar lá para saber se o meu trabalho artístico, o que eu posso fazer. Então é o seguinte, o desenvolvimento tecnológico com o objetivo da medicina são essa
coisa pragmática da fotografia, pragmática do ultrassom, é que me agrada, porque eu vou poder aprender essa informação e vai ser o meu ponto de burlar, o meu ponto de fazê-lo diverso. Então, cada inovação que chega no equipamento é mais uma possibilidade de transgressão, né? Ao mesmo tempo que a possibilidade de diagnóstico, de fazer o bem para o paciente. Então, é isso. Você já tentou usar, você acabou de falar de outros equipamentos, né? E dentro dos diagnósticos aí, pelo menos para mim, que sou leigo, a gente conhece, né? Raio-X, sonografia, ressonância magnética, ultrassom, eco, eco, sonorização. Então, você já tentou, a partir do momento que você viu que subverter o aparato tecnológico, você criar a sua linguagem, você já tentou outros equipamentos, vamos dizer assim? Ainda não, mas está na linha, está na sequência, né, do longo prazo. Eu não consigo fazer um trabalho e pensar, eu já estou fazendo esse trabalho, já estou com a segunda série, já estou pensando na terceira série e uma quarta. Assim, eu vou fazendo, né, a caixola aqui não para de passar um minuto. Como eu tenho vivência e conhecimento com ultrassom, e o ultrassom não tem efeito colateral, então eu fico com muita vontade de navegar numa área que eu conheço profundamente e não tem nenhum efeito colateral. Se eu ir para a área da radiologia me incomoda, porque tem efeito colateral, tem radiação ionizante, e aí eu acho que eu vou estar fazendo uma arte, mas com um lado negativo. Né? Assim, eu não quero criar uma coisa que seja interessante, mas que possa ter algum malefício. Então, as imagens que estão relacionadas com radiação, eu poderia fazer a partir de algo que já foi feito, né? Que já está pronto, que teve que ser feito, que teve uma indicação médica, senão nós vamos começar a fazer uma coisa que pode ter malefício. Agora, eu tenho exames meus, eu tive que fazer uma bateria de exame há pouco tempo atrás aqui no Nescimento, tudo diagnóstico por imagem que você imaginar. E eu peguei aquela beleza daquelas imagens, nossa, o novo trabalho está pronto aqui. Então, assim, está na minha. Eu vou fazer e vai ser muito interessante, vai ser mais outro autorretrato, porque as imagens não foi eu que fotografei, mas foi tudo do meu corpo. Então, eu vou me mostrar no trabalho que vai ser essa concepção de imagens que não só tem como ressonância, como PET scan, como raio-x, ultrassom, uma série de exames que eu tive que me submeter e que deram um volume de coisa que vai ser uma matéria-prima bacana. Mas assim, eu acho que é possível usar outras técnicas e penso, mas ainda quero desenvolver muito no ultrassom, porque tem muita coisa que eu ainda não fiz aqui no ultrassom que eu posso fazer. E como eu sou conhecedor dessa área e tenho facilidade nessa área, e tenho equipamento, então eu acho que ainda tem um pouco para navegar aí. Gente, alguém tem mais uma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, eu queria agradecer imensamente a você por dar a oportunidade de a gente mostrar o seu trabalho aqui no museu. Eu fico muito satisfeito, né? Todas as nossas conversas aí, pré-exposição, foram sempre muito ótimas. Acho que essa conversa, essa troca foi bem interessante. E agradecer o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook também, né? A gente está transmitindo ao vivo. E eu queria então convidá-los todos então, para a gente ir lá para a sala de exposição para realmente conhecer de perto o trabalho do Gui e, né, juntamente com o coffee break que foi preparado para quem veio para essa abertura, tá certo? Então, já agradeço de novo, os está à disposição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, o artista vai estar aqui, né? Então podem já perguntar direto para ele, né? Etc. Tá bom? E todos tenham um bom dia e uma exposição. Tá certo? Obrigado.